O reino estava em ruínas. A idolatria havia contaminado cada colina, cada altar, cada coração. Judá não era mais a terra da promessa. Era uma sombra daquilo que fora. E o trono, agora vago, clamava por algo raro, coragem espiritual. Foi nesse caos que Asa surgiu. Jovem, inexperiente, mas com um fogo que os mais velhos haviam perdido. Ele não herdou apenas uma coroa. Herdou uma guerra contra os deuses estranhos, contra os altares cananeus, contra o pecado institucionalizado. Enquanto outros buscavam estabilidade política, Asa escolheu a purificação espiritual. Enquanto reis reforçavam exércitos, ele destruiu postes ídolos. Enquanto palácios se rendiam a tradições familiares, ele expulsou a própria avó por causa de um altar profano. E Deus viu. E Deus aprovou. Durante 10 anos, a paz reinou. Mas essa paz não era passiva. Era um intervalo para reconstruir, para preparar o povo para algo muito maior. Porque o dia da prova viria. E quando chegou, não veio com ameaças políticas ou intrigas palacianas. Veio como um exército. 1 milhão de soldados marchando contra Judá. Uma força que esmagaria qualquer reino, menos aquele cujo rei conhecia o verdadeiro general. Esse é o começo da história do rei Asa, o menino que desafiou a idolatria, o homem que enfrentou 1 milhão de inimigos, o rei que confiou em Deus e venceu. Asa era jovem quando assumiu o trono, mas não herdou apenas a coroa. Herdou um reino tomado por idolatria. Judá estava coberta de altares pagãos. Postes de Azerá dominavam os montes. Colinas inteiras tinham sido entregues aos deuses estrangeiros, e até os palácios escondiam imagens esculpidas. A religião havia sido corrompida, a fé verdadeira misturada com sacrifícios distorcidos. E o nome de Deus usado como fachada para rituais que ofendiam tudo o que era santo. Mas Asa não seguiu os passos dos reis anteriores. Ele não tentou manter alianças com líderes corruptos, nem preservar as tradições decadentes. Ele quebrou tudo. Derrubou altares, cortou postes, destruiu colunas e ordenou que o povo inteiro voltasse ao Senhor. Foi contra tudo e contra todos, inclusive contra a própria família. Sua avó Maacá havia erguido um ídolo abominável e Asa a removeu do cargo de rainha-mãe. Para ele, a fidelidade a Deus valia mais do que qualquer laço de sangue. E Deus viu. Por isso Judá teve paz nos 10 primeiros anos do reinado. Não foi coincidência, foi resposta. Enquanto a guerra dormia, Asa restaurava. Enquanto os inimigos se calavam, ele reconstruía o culto verdadeiro. Mas nenhuma paz dura para sempre, e logo os olhos do abismo se voltariam para Judá. A maior prova ainda estava por vir, e o jovem rei teria que mostrar que a mesma fé que destrói ídolos também pode derrubar exércitos. Os primeiros anos de Asa foram de reconstrução, com os altares pagãos derrubados e o povo voltando a buscar o Senhor. Judá viveu um tempo raro, paz verdadeira. 10 anos sem guerra.
10 anos de estabilidade, colheitas fartas e cidades sendo restauradas. Mas esse tempo não foi desperdiçado. Enquanto tudo parecia tranquilo por fora, Asa trabalhava por dentro. Organizou os levitas, restaurou o culto, fortaleceu os muros, armou os soldados. Sabia que aquela calmaria não duraria para sempre. Ele não se iludiu com o silêncio. Era o tipo de rei que entendia o tempo. Usou os dias bons para preparar os dias maus. Não colocou sua confiança na força do exército, mas não deixou o povo despreparado. Cada pedra levantada, cada espada afiada, cada oração feita, tudo apontava para o que viria. E então veio, do sul, um rugido começou a se formar. Zerá, o etíope, marchava com 1 milhão de soldados, um número impossível de enfrentar. 100.000 já era o suficiente para paralisar cidades. Zerá vinha com 10 vezes isso. Homens armados, carros de guerra, uma força que fazia o chão tremer. Asa olhou para aquilo e não recuou. Não tentou negociar, nem buscou ajuda humana. Levou seu exército para o campo de batalha e fez o que poucos fariam naquela situação. Parou e orou. Na planície de Maressa, com o inimigo se aproximando, Asa ergueu os olhos e disse: Senhor, para ti nada é impossível, quer com muitos, quer com poucos. Ajuda-nos, pois em ti confiamos. Não havia grito de guerra, nem plano secreto. Havia fé. Um rei em pé diante do povo, mas ajoelhado diante de Deus. E foi nesse campo, diante de um exército impossível, que a história mudou. Porque quando um homem depende de Deus mais do que de seus recursos, o céu desce para lutar por ele. A planície de Maressa ficou em silêncio por um instante. De um lado, os soldados de Judá olhavam para seus líderes. Do outro, o horizonte era tomado por uma massa negra de lanças, cavalos e carros de guerra. Era como se uma muralha viva estivesse avançando. A poeira subia, os gritos do exército inimigo ecoavam como trovões. Mas Asa já havia escolhido em quem confiar. E a resposta veio. O inimigo não caiu por causa das armas de Judá. Nenhuma estratégia militar explicou o que aconteceu naquele dia. O texto bíblico é claro. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa. Algo invisível os desestabilizou. Os carros perderam o ritmo. Os homens se confundiram. O ataque virou fuga. E o que era um mar de força se transformou num campo de derrota. Asa e seu povo perseguiram os invasores até Gerar. Destruíram o restante do exército. Tomaram os despojos. Camelos, tendas, gado, riquezas. Mas mais do que isso, tomaram de volta a segurança de uma terra que confiava em Deus. Essa vitória não foi apenas militar, foi um aviso. Judá não era forte por causa de seus soldados, mas por causa de sua aliança. O povo sabia disso, e Asa também. Ele não se exaltou, não ergueu monumentos para si. Voltou com o povo e ergueu um altar. A paz que se seguiu durou 35 anos. Um tempo incomum em qualquer reinado, mas não era sorte. Era consequência de uma escolha. Asa não venceu porque era mais forte. Venceu porque se curvou diante de Deus antes de enfrentar o mundo. E essa escolha de confiar no invisível diante do impossível foi o que marcou seu nome na história. A paz que Judá experimentou depois da vitória contra os etíopes
Foi um respiro raro. O povo prosperava, os campos produziam, as cidades se reforçavam e Asa continuava liderando com firmeza. Mas o perigo não havia desaparecido, só tinha mudado de lugar. Durante anos, não houve guerra nas fronteiras, mas por dentro, algo começou a rachar. O mesmo rei que derrubou ídolos e se ajoelhou em Maressa, começou a confiar mais no trono do que na promessa. Ele não se voltou aos deuses pagãos, não restaurou postes de Azerá, mas aos poucos deixou de consultar o Senhor. Quando o tempo de prova voltou, Asa já não era o mesmo. O rei de Israel ameaçava Judá. Em vez de buscar a Deus, Asa buscou o rei da Síria. Pagou com ouro e prata dos tesouros do templo. Fez aliança com quem antes era inimigo. E funcionou. Por fora, o rei de Israel recuou. Mas por dentro, Asa havia perdido mais do que ganhou. Um profeta foi até ele. Disse que por ter confiado em homens e não no Senhor, Asa perderia a chance de mais uma grande vitória. E o rei se irritou, mandou prender o profeta, castigou o povo. Aquele que começou quebrando altares agora silenciava a voz que vinha do alto. Mais tarde, Asa adoeceu dos pés. A enfermidade se agravava. Mas a Bíblia faz questão de registrar. Mesmo assim, ele não buscou ao Senhor, e sim os médicos. Não é que consultar médicos fosse errado. É que Asa já não consultava mais a Deus em nada. O coração que um dia moveu o céu agora estava fechado. Asa morreu no 39º ano do seu reinado. Foi sepultado com honra. O povo o respeitava, mas seu fim foi um lembrete. A maior batalha não acontece no campo, acontece dentro do coração. E mesmo aqueles que vencem 1 milhão de inimigos podem cair sozinhos, se deixarem de ouvir a voz de Deus. Asa começou como poucos, limpou a terra, destruiu ídolos, confiou em Deus quando tudo parecia perdido e venceu. Mas a história dele nos lembra que a fé não é uma chama que se acende uma vez. Ela precisa ser alimentada. O mesmo rei que se ajoelhou diante de um exército, mais tarde se curvou diante do medo e trocou a confiança no céu por uma aliança com homens. A queda não veio com escândalo, veio em silêncio, um passo de cada vez, até que a oração parou e a fé virou memória. Mas Asa também é um espelho de homens que começaram bem, de mulheres que confiaram em Deus no passado, de pessoas que lutaram batalhas espirituais e venceram, mas hoje estão cansadas, desligadas, acomodadas. É sobre nós, porque a idolatria pode mudar de forma, mas sempre volta. Às vezes como orgulho, às vezes como controle, às vezes como fé em si mesmo. E o mesmo Deus que deu a vitória ainda observa o coração. A história de Asa termina com um aviso. Nem toda derrota é visível. Às vezes, ela se instala enquanto tudo por fora parece em ordem. O trono está firme, o povo está calado, mas o altar está vazio. E se você sente que já se afastou, que já orou mais, já confiou mais,
Talvez seja a hora de voltar, enquanto há tempo, porque a guerra mais perigosa é aquela que se trava sozinho